Olá, amigas e amigos. É com muita gratidão no coração e muita alegria que estamos aqui para trazer aí mais uma reflexão desse lindo projeto que a Casa Augusto Silva oferece e para trabalhar um tema muito profundo. E a proposta nossa hoje é trabalhar a obra Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografada pelo Chico. Vamos trabalhar especificamente o capítulo 169, intitulado Enquanto é Hoje. Já adiantando a vocês, a proposta de hoje é trabalhar um nível de conscientização muito profundo em nós. Não necessariamente vamos falar só de conteúdos leves, mas bastante densos para falar a verdade, mas ao mesmo tempo que possa nos levar à leveza futura, né, diante aquele raciocínio da fé no futuro. Então, dentro dessa proposta, Emmanuel traz para nós a seguinte conceituação de Paulo: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então a gente vai falar um pouco de sentimento, de intuição, de pensamento, de razão, de livre-arbítrio, né? E acima de tudo, de consciência. Como é sempre, né, qualquer profundidade diante os estudos espíritas trabalha tudo isso naturalmente, né? Então, Emmanuel começa assim para nós: encarecer-se a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. Então, a gente tem que trazer diante desse raciocínio o processo evolutivo, que a gente está sempre reencarnando, para ir trabalhando e modificando, melhorando o nosso espírito. E é importante que a gente venha aqui bem, de uma forma bem superficial, né, mas lembrar que o que faz a ligação do corpo com o espírito é o perispírito, né? Então, o que está ligando a matéria do corpo físico, que muitos chamam de espírito, na verdade é o perispírito, né? Que está a partir dele levando, né, essa comunicação ao espírito, de uma forma muito superficial, muito simplória, que a gente está colocando aqui para falar de perispírito. Mas é importante a gente entender que é o nosso corpo perispiritual que está ligado ao nosso corpo físico, que onde está registrado, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age e toda indução de ação do nosso corpo físico, inclusive não só as nossas formas de pensamento que estão registradas no nosso perispírito, mas também até mesmo a questão nossa genética, todo o funcionamento metabólico, fisiológico, tudo por indução do nosso perispírito. Então, por que a gente está falando isso? Que mais à frente a gente vai falar desse registro do nosso perispírito, né? Grosseiramente também falando, é como se fosse o nosso currículo espiritual, que está aqui né, fazendo essa ligação do nosso espírito com o nosso corpo físico. Então, para a gente ir purificando, deixando o nosso perispírito cada vez menos denso, mais leve, mais transparente e com mais luz, é exatamente essas nossas vidas físicas que vão, né, sofrendo aí as consequências, os testes, né,
que a gente aprofunda melhor quando a gente fala das provas e expiações, diante dos nossos nossos planejamentos espirituais, que consequentemente vai levar a nós a esse aperfeiçoamento moral. Né? E quando a gente começa a entender isso, a gente tem mais resignação, e não só resignação, para aceitar de uma forma consciente aquelas provas, e obviamente não aceitar diante daquela fé cega, porque Deus quis, porque tem que ser assim, mas sim porque é o nosso propósito de reagir diante disso, de aprimorar, né, de seguir os exemplos do Cristo, e passar aí nessas provas e expiações. E sim nesse sentido, que além de uma resignação, a gente tem uma atitude de resiliência, que a gente converte todo aquele aprendizado em alguma benfeitoria, em alguma atitude benevolente. Né? Então, esse corpo denso que Emmanuel colocou aqui para nós, né, que de alguma forma representa o molde utilizado pela compaixão divina e em nosso favor, né, em várias encarnações, é a forma então de reajustar nossos hábitos e aprimorar eles. E quando a gente fala de hábito, a gente tem que entender que são atitudes repetidas, né, que a gente pode ter hábitos ruins como hábitos bons. O que vai aperfeiçoando os nossos hábitos é exatamente a modificação da nossa consciência, que vai fazer com que a gente tenha o pensamento e o sentimento mais nobre, mais aprimorado, né? E com isso, Emmanuel ainda complementa aqui para nós: a carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste, referindo a Deus, né, nos conduz muitas vezes. A mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Então, é o que a gente fala muito. Muitas vezes temos aí um planejamento espiritual para a gente vir aqui passar pelas nossas provas e expiações com a ideia de sermos um espírito em completude quando encarnados, né? E muitas vezes a gente não consegue completar o nosso planejamento, exatamente porque a gente se acomoda, porque a gente se dispersa aí diante a matéria, e quando a gente fala matéria e fala em materialismo, é bom a gente reforçar que a gente está falando não é só o apego material, não é só essa busca desenfreada e desnecessária de posses materiais. Né? A gente está falando aqui da busca desnecessária. Né? Enquanto a gente está encarnado, a gente tem as necessidades materiais, mas na maioria das vezes a gente está buscando muito mais o que é supérfluo e não necessário. Então é dentro desse raciocínio que a gente está falando, mas a gente não está falando só de aquisição de itens materiais. E quando a gente fala o homem muito ligado à matéria, é o homem ligado ao sucesso, a ser enaltecido, às suas vaidades, aos títulos, ao poder e todos os outros fatores que essa matéria nos apaixona, né? E muitas vezes a gente acaba não passando por essas provas e expiações. Então, quando a gente fala o homem materialista, é nesse sentido. Então, para complementar a isso e a gente pegar no ponto até mais sensível para trabalhar melhor a nossa consciência, a gente precisa refletir mais sobre a questão do nosso perispírito e como que a gente está moldando ele. Se a gente está contaminando, deixando ele denso, ou a gente está purificando ele em cada encarnação, em cada atitude, em cada pensamento, né? E uma analogia interessante para a gente refletir sobre isso, de uma realidade, né? E eu trago aqui essa reflexão que muitos procuram até fugir delas, é quanto à questão do nosso passamento, de quanto à questão da nossa transição,
né, saindo aí, fazendo com que o nosso perispírito vá desvinculando do corpo físico, né, e indo para o plano espiritual, então especificamente no momento nosso do desencarnar. Será que já refletimos o suficiente para isso? Porque isso é inevitável, né? E a gente não está aqui para falar de uma situação dramática, mas sim de uma situação natural. E tudo de responsabilidade nossa, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, considerando isso, olha só o que Kardec traz para nós na obra O Céu e o Inferno. É uma obra dividida em duas partes. Então, no primeiro capítulo da segunda parte, Kardec traz para nós esse capítulo intitulado O Passamento. E ali ele fala, né, das diferentes situações do próprio corpo espiritual. Ele trabalha bastante a questão do perispírito ali. E fica aí o convite para essa leitura do capítulo todo, né, falando do passamento. Em um determinado momento, depois que ele fala, né, das situações do passamento, quer dizer, situações que espíritos já bastante evoluídos, o seu perispírito não está muito ligado ao corpo, então essa forma de desvincular, ele faz analogia até assim como se fosse um fruto maduro caindo, né? Ele desprende facilmente, enquanto aquele mais ligado à matéria, dentro de todo aquele contexto que a gente falou aqui da matéria, aquele mais ligado à matéria, aí ele tem muita dificuldade de desprendimento, né? Que pode levar a anos essa situação. Num determinado momento, ele fala assim para a gente, no item 7 desse primeiro capítulo da segunda parte. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral. Ele falando aí da situação, às vezes, ser dolorosa ou não, de demorar muito ou não, né, no momento de passamento. Então, aí ele fala, a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, quer dizer, mais ligado, né, o perispírito na carne, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Então, acho que aqui resume bem o que a gente está tentando explicar. E aí, mais à frente, no item 8, ele fala o seguinte: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, qual é o nosso comportamento moral? E quando a gente fala de moral, a gente está falando assim, o que a gente faz para a nossa verdadeira consciência? O que a gente faz quando ninguém está vendo a gente? Porque a gente muda o nosso comportamento na medida que a gente sabe quando alguém está olhando para a gente. Mas o que a gente faz lá no nosso interior, diante da nossa consciência, longe de qualquer vista, que na verdade a gente nunca está longe, né? Mas como se tivesse longe de qualquer vista. Então, é dentro desse sentido. Aí ele fala o seguinte: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Então, qual que será essa ligação e essas nossas paixões? Se a gente sabe que vai ter um momento desse passamento, por que a gente não reflete muito sobre isso para trabalhar melhor a nossa forma de pensar e nossa responsabilidade moral, né? Olha só como ele complementa. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Então, quer dizer, espíritos muito evoluídos, né, com atitudes moralmente elevadas, esse apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende
o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, a responsabilidade é nossa. Todo mundo deseja, não, eu quero ter um passamento tranquilo. Mas a gente está fazendo para isso, né? A cada momento, a cada pensamento, a cada atitude. E qual o nível de amor nosso, se a gente fala de amor universal? Olha só o que Kardec traz para nós também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente no capítulo 6, Amar o próximo como a si mesmo, olha como ele traz para nós, no tópico O Egoísmo, e falando aqui no tópico 12, que ele diz o seguinte: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. E a gente sabe o quanto que Cristo foi julgado. E às vezes a gente deixa de ter uma atitude nobre pelo julgamento dos então considerados elite, de determinada classe social, e a gente se reprime por isso, né? A gente deixa de estar com aqueles que mais precisam, ou deixa de ser generoso com aqueles que mais precisam. E muitas vezes, e se não a maioria das vezes, a gente se coloca até superior a eles, né? E aí a gente se sente na capacidade de condenar moralmente, julgar moralmente, com uma falta de indulgência enorme que repercute na própria falta de caridade. E aí ele segue, né? Mais à frente. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçar-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa do seu reino o joio do trigo. Então, a gente sabe que Deus que promove essa capacidade, que tem realmente essa propriedade de distinguir o certo e o errado. E a gente quer sempre julgar, a gente quer condenar, e com isso a gente acaba mascarando o que a gente precisa fazer. Inclusive, a gente deixa de fazer a caridade, né, em perdoar aqueles que mais precisam, estar com aqueles que mais precisam, contribuir com aqueles que mais precisam, e a gente começa a olhar só para aqueles que estão mais próximos de nós. E olha como que ele complementa: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Olha que profundidade, gente. Quanta profundidade e quanto a gente precisa pensar a isenção de caridade, quando não a isenção, né, a pouca caridade que estamos praticando. E depois a gente quer ter um passamento leve, a gente quer ter uma vida espiritual leve, fácil, que é o que Emmanuel vai falar mais à frente para nós. Mas antes disso, ele reforça o que Paulo tinha falado. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna, que é: não endureçais os vossos corações, não é isso? Ouvir a sua voz, enquanto é tempo. É isso que ele falou lá em cima. Então, olha só como Emmanuel complementa para nós a partir desse raciocínio de Paulo. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Será que a gente está concretizando? Será que a gente realmente está fazendo por onde?
e aproveitando cada minuto para isso? A gente está buscando sentir e ouvir, né? E ele ainda fala assim, ó, para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual opere o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Então, ele está falando só, para nós que está em fase de evolução, mas para nós que temos capacidade de entender isso, é para nós que aqui ele está falando. Será que a gente então está sentindo? Será que a gente está seguindo as boas intuições? E a gente está fazendo por onde para ter essas boas intuições? Olha o que o Espírito Francisco, o Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, na obra A Imensidão dos Sentidos, é uma obra que fala de mediunidade, mas ao mesmo tempo, enquanto ela fala de mediunidade, as regras que o médico precisa seguir não são diferentes do que nós que precisamos evoluir, precisamos seguir, né? Falando aí de um médium sério. Então, em determinado momento, ele fala o seguinte aqui no capítulo chamado Compulsão Obsessiva. Ele diz o seguinte: cada impressão emocional que sentimos foi percebida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. Então, qual a energia que a gente está? Qual a ligação? Qual a afinidade com os espíritos diante de nós? Né? Qual a sintonia que a gente está com ele? Não só afinidade, né? Mas que sintonia a gente está? A gente está mantendo a sintonia com os nossos tutores, né? Ou não? Hoje ele está buscando sintonias ou promovendo sintonias com aqueles que estão procurando nos obsidiar. Então, olha como ele coloca mais à frente. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem felizes, mas isso não é verdade. Somos causa e efeito de nós mesmos. Não existe fatalismo em nossa vida, apenas atração e repulsão, conforme nossa sintonia vibracional. Então, é de acordo com o nosso comportamento. Se a gente está tendo influências negativas de espíritos, é porque a gente está nessa sintonia de acordo com o nosso comportamento moral. Por outro lado, se a gente quer sair dessas, né? A gente fica colocando sempre culpa, o espírita principalmente gosta de falar assim, nossa, é obsessão pura, e começa a colocar a culpa no obsediador. Só que ele esquece que ele que está na sintonia, ele que está permitindo isso, né? E de forma contrária, quando está com equilíbrio emocional, mental, é porque ele está buscando essa sintonia com a espiritualidade elevada. É claro, gente, que isso não vai ocorrer de um dia para o outro, né? Mas é do verdadeiro esforço, né? Então ele coloca-se: quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. Então, a gente precisa parar de colocar a culpa nos outros, como a Kardec já tinha colocado aqui para nós, e o Espírito Hamed vem aqui fortalecer, né? Quando vem falar dessas questões de obsessão, que muitas vezes a gente coloca sempre culpa em outros, inclusive no obsediador, e deixa de olhar para nós o que a gente precisa fazer e ter os nossos esforços, né? E mais à frente, no capítulo seguinte, ele coloca no capítulo titulado Capacidade Ignorada, que vem falar dessa nossa propriedade, que a gente esquece da nossa capacidade, do Cristo que é em nós e toda a força que é em nós para modificarmos e melhorarmos. Em determinado momento ele fala assim, ó: os desequilíbrios da mente fazem com que ela perca temporariamente o governo de si mesma, permitindo que os tênues tecidos do corpo espiritual se perturbem, desorganizando-se, moldando-se em condições anormais. A maioria de nós sempre já passou ou está passando por esses momentos, né?
A verdadeira localização dos distúrbios mentais raramente se encontra no vaso fisiológico, mas quase sempre no corpo perispiritual, que é o que a gente já tinha falado anteriormente, em virtude das deficiências mentais e ou emocionais cultivadas a longo prazo pela criatura em desalinho. Portanto, é no corpo astral que se encontra a mente, onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. Então, é no nosso corpo mental que a gente registra e aquilo fica enraizado. E aí a gente precisa ir trabalhando para ir limpando isso, para melhorar a nossa forma de pensamento, tudo é questão de força para virar um hábito, né? Que é esse hábito que a gente começou a falar que esse hábito pode se transformar de um hábito ruim para um hábito bom na medida que a gente vai aperfeiçoando a nossa consciência. E olha como que ele complementa esse raciocínio. A força do pensamento influencia o próprio destino humano. O ato de pensar é um dos mais poderosos recursos do indivíduo. É a própria capacidade da mente de transformar ondas energéticas, dando-lhe solidez, forma e sentido. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando na manutenção e na estrutura do corpo físico. Então, quanto a mente vem aqui trabalhar para nós todo esse progresso espiritual, a força da mente, o quanto a gente precisa trabalhar essa nossa força mental e a vibração. Da mesma forma, né, que aqui a gente está falando de sintonia, a gente está falando de ligações fluídicas, é da mesma forma que a gente tem as impressões no raio-x, de ondas magnéticas, de um ultrassom, de uma ressonância. Então, todas essas impressões é dentro desse raciocínio, dentro dessa analogia, que a gente está falando dessa sintonia com a matéria, com o plano da matéria com o plano espiritual, né, que a ciência ainda não conseguiu ainda, né, catalogar, identificar totalmente devido às suas propriedades ainda muito ligadas à matéria, embora com toda a sua importância e seus avanços, né? Mas a gente sabe, a partir desses próprios exames, o quanto faz diferença de um pensamento, né? Uma tomografia, por exemplo, como que mostra a imagem, qualquer outro exame de imagem, de uma forma geral, como mostra a partir dessas identificações. Então, dessa mesma forma, os espíritos também vai fazer as nossas identificações, né? E aí, aproveitando essa nossa condição e essa reflexão de trabalhar e purificar nosso perispírito, eu gostaria de trazer aqui ainda e convidar vocês para a leitura, claro que da obra toda, mas pelo menos de um capítulo encontrado na obra No Mundo Maior, ditada pelo espírito André Luiz. O capítulo que a gente vem aqui trazer, essa reflexão à parte, né, que a gente vem trazer, é do segundo capítulo, que ele é intitulado A Preleção de Eusébio. O que ocorreu aqui nessa parte do capítulo? É o momento que André Luiz nos relata quando espíritos aqui encarnados, mas com propriedades muito evoluídas, que vieram para contribuir para a sua própria evolução, mas também das pessoas ligadas a eles aqui nos seus planos espirituais. No momento de sono, ter um encontro, então, com esse mentor espiritual, que é um espírito muito evoluído, aqui chamado de Eusébio. Em um determinado momento, nessa preleção de Eusébio, olha quanto ensinamento de vida que a gente convida para ler o capítulo todo, pelo menos, né? A obra nem se fala a sua riqueza e grandiosidade, mas em alguns recortes que a gente fez, ele diz o seguinte, na preleção de Eusébio, falando para eles durante o momento do sono: não basta crer na imortalidade da alma. Então não basta crer apenas na imortalidade da alma. Isso não é o suficiente. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, que a gente possa ser luz. A gente precisa
levar essa luz às pessoas. E para isso a gente precisa clarear a nós. E mais à frente ele diz o seguinte: o plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Então, olha só, o plano superior não está interessado em quem está querendo esse paraíso. Ele está interessado realmente em quem está fazendo por onde, né? Quem deseja uma coisa, quem faz é outra, né? Quem realmente tem a verdadeira vontade de se modificar e fortalecer. E aí, mais à frente, ele ainda diz, em vários conteúdos tão ricos, foi difícil até selecionar aqui para trazer para vocês. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos, quer dizer, de atitudes superficiais. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro com luz acesa em nosso campo íntimo, a nossa forma de pensar, de sentir. E a gente precisa ir cada vez trabalhando mais isso. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusiva como fim? Olha como ele fala de forma bem contundente e assertiva, né? Como que a gente pode aceitar aí, no caso, então, uma estagnação, né? E isso estar resolvido? A gente precisa agir, precisa trabalhar. Então, não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Gente, gostaria de ficar aqui falando cada parágrafo com grande ensino, né, moral que ele aqui nos traz nessa preleção de Eusébio. Por isso esse convite, porque ali são grandes ensinamentos e regras de vida, né, para uma vida mais evoluída. Mas olha o quanto ele traz para nós. Muita gente está falando, não, né, quando desencarnar eu quero estar melhor, no passamento eu quero estar melhor, eu não quero sofrer, no plano espiritual tudo vai se ajustar. Não, é aqui. Se a gente quer tudo mais ajustado lá, é aqui. E a oportunidade agora, essa consciência que o Espiritismo vem sempre trazer para nós, né? Então, Emmanuel termina para nós no seguinte conteúdo: todos os pensamentos, todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Então, ele vem chamar a atenção para a gente que, desde a terra, a gente já vem registrado no nosso perispírito tudo isso. E a gente vai aperfeiçoando. E é para isso que a gente está aqui, para aperfeiçoar e tirar esses maus hábitos. Desde os pequenos maus hábitos. E aí ele continua, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída, sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Assim ele termina. De uma forma realmente densa, que chama a nossa atenção, mas da mesma forma que, olha, ainda há tempo que possamos cada vez mais melhorar desde os pequenos hábitos aos grandes hábitos, de pensar, de sentir e, consequentemente, agir. Que possamos, então, a cada dia mais, fazermos melhor do que ontem. Agradecemos a este momento, a atenção, a sintonia, a ligação espiritual aqui enquanto encarnados e que possamos trabalhar cada vez mais nesse plano tão maravilhoso.
Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre.